foi inteligente e ungido ao mesmo tempo. Ungido pelo Senhor de tal maneira que o Senhor o usou para escrever quase metade da Bíblia, podemos assim dizer. O apóstolo Paulo, um homem cuidadoso, que aprendeu aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio de Israel, que ensinava os rabinos, que ensinava a lei, que ensinava a palavra do Senhor com tanta sabedoria. E Paulo também foi fariseu, mas não qualquer fariseu e não fariseu negativo, como nós falamos sempre. Fulano era um fariseu, mas o fariseu zeloso da palavra do Senhor, um homem temente a Deus, e tão temente a Deus, que achava que matando os crentes e perseguindo os crentes, estava fazendo um serviço a Deus, até que ele caiu do cavalo. E sabe, irmão, que muitas vezes o homem precisa cair do cavalo para poder aprender quem é Deus na vida dele, para poder aprender quem é Deus na vida dele. E aquele dia em que ele caiu do cavalo, ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz lhe disse: eu sou Jesus a quem você persegue. De hoje em diante eu te mostrarei quanto custa padecer pelo meu nome. E Paulo, a partir daquele momento, foi introduzido na presença de Barnabé, homem de Deus, que orou por ele, e ali começa o ministério, o grande ministério do apóstolo Paulo. Aleluia. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus realizou milagres tão extraordinários que não se dá para explicá-los. Gente que foi curada e liberta e transformada pela palavra, pela oração e pelo ministério do apóstolo Paulo. E foi ele, meus irmãos, que mais falou sobre o ministério pastoral. Foi o apóstolo Paulo o homem que mais explicou, que mais ensinou, que mais realmente proclamou as verdades a respeito do ministério pastoral. Se nós queremos saber o que é o ministério pastoral, devemos observar a vida do apóstolo Paulo e tudo que ele... Obrigado, pastor. E tudo que ele falou sobre o ministério pastoral. Ele falou tantas coisas, e em especial falou para um jovem pastor, possivelmente na mesma idade do pastor Anderson, que foi Timóteo. E quando eu estava preparando esta mensagem, orando a Deus, eu fiquei surpreso que Deus havia já me dado a palavra, e quando eu fui conferir o endereço da igreja, Rua Timóteo, dá glória à igreja, Rua Timóteo, e eu senti, é de Deus, é de Deus, porque nas mínimas coisas, Deus confirma a sua palavra em seu servo. Ele nunca deixa o seu servo vazio, sempre enche o seu servo com sua palavra. Timóteo, um moço que foi criado pertinho do apóstolo Paulo, recebeu o evangelho familiar da sua família. Loide, sua avó, se a memória não falha, ensinou nas palavras do apóstolo Paulo as sagradas letras. E Timóteo cresceu e depois aceitou o pastorado e foi pastor da igreja de Jerusalém, a igreja que tinha 70 mil membros. 70 mil membros, e a igreja mais perseguida de todos os tempos e de todas as épocas. E Paulo, ao falar do ministério pastoral, dirigiu a Timóteo os conteúdos e os mistérios do ministério pastoral como para mais ninguém, como ele fosse um pupilo, um discípulo querido, um menino que ele mesmo ensinou as coisas do ministério. Eu não sei, o pastor Anderson, talvez ele não teve, penso eu, talvez esteja errado, depois ele me corrija, talvez ele não teve um pastor
que pudesse ensinar a ele coisas do ministério. De modo que eu sinto no meu coração que ele aprendeu mais no joelho do que nos gabinetes. É verdade, pastor Anderson? E o pastor Rogério teve o privilégio, e também teve joelho, da glória a Deus. Glória a Deus. Teve o privilégio de aprender com seu pai, que foi ministro do Evangelho, com a sua mãe, que é pastora, com os demais pastores que frequentavam a sua casa, porque casa de pastor está sempre cheia de pastor, e de um pouquinho aqui e um pouquinho ali se formou a consciência pastoral. E o pastor Rogério, na idade que tem, jovem, e também na experiência que tem, há de dizer: eu creio, eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, porque eu já vi, porque eu já presenciei. Mas Timóteo foi ensinado pelo Paulo. Eu gostaria de ter sido ensinado por um pastor. Tive bons pastores, excelentes pastores, 4 em toda a minha trajetória. Fui ordenado há 24 anos atrás. Tenho 48 para 49 anos, eu fui ordenado com 24 anos. Eu gostaria de ter tido um pastor para sentar comigo e dizer: olha, cuidado aqui, cuidado ali, faça isso, não faça aquilo outro. Mas não tive. Talvez eu me identifico com o pastor Anderson e com o pastor Rogério pelo fato que tive também o que aprendi, digamos assim, de observar. Mas como eu gostaria de ter tido um mestre. Mas Timóteo teve. E as palavras lindas sobre o ministério pastoral foram dadas em maior parte a Timóteo. E eu separei 3 que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. 3 que espero ser breve, mas dizer dessas palavras. A primeira delas você pode encontrá-la em 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. E eu quero pedir aos irmãos que encontrem, porque é maravilhoso o que está escrito. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. Diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Dá glória a Deus se você pode. Irmão, achou? Diz assim: não, meu filho, medita essas coisas. Glória a Deus. Achou 1 Timóteo? Amém. Este mandamento te dou, meu filho. Que carinho, não é? Meu filho. Diga comigo: meu filho. Meu filho. Assim Paulo via Timóteo: meu filho na fé, que segundo as profecias que houve acerca de ti. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, como eu me lembrei com o amor do pastor Rogério. Por quê? Porque ele foi e é um homem coberto de profecias a respeito do ministério. Dá glória a Deus se pode, igreja. Timóteo também tinha profecia. Alguém no caminho disse: você será um pastor. Alguém no caminho na vida de Timóteo disse: você será um pastor. Profecia, revelação. Um ministério começa com profecia e com revelação de Deus. Meus irmãos, e ele disse: eu digo a você, meu filho, milites a boa milícia. A primeira palavra que nesta noite quero destacar de Paulo a Timóteo e aos pastores é: lute a boa luta. Meus irmãos, para Paulo o ministério é uma luta, mas não é qualquer luta, é a boa luta, aleluia, é o bom combate, não é qualquer combate. Irmãos amados, muitos dizem que o ministério é uma luta terrível. Não, Senhor, não podemos falar isto de um dom de Deus. Não podemos declarar que um dom de Deus é dado a alguém para machucar esse alguém. Não. O ministério é uma bênção. É uma luta, é um combate, mas não é qualquer luta, não é qualquer combate. É um bom combate. É a boa luta. E
nesta noite, quero destacar que essa luta é luta pela verdade. Aleluia. É luta, meus irmãos, pela edificação do povo de Deus. É luta, meus irmãos, pela salvação de almas. Por isso é uma boa luta, não é qualquer luta. À tarde mesmo, agora à tarde, eu tive uma comprovação dessa boa luta. Levei meu filhinho de 8 anos, ele está numa escolinha de futebol ali pertinho de casa, pública, não é? E ele queria de todo jeito estar nessa escolinha, e pai, para ser pai, tem que participar. E lá fui eu, cheio de compromisso com meu filhinho, e levei a minha Bíblia, e levei o papel, e levei o meu coração, aleluia. E pensei comigo, aqui eu vou achar um cantinho, meu filho vai estar aí na quadra, eu estou aqui na arquibancada, no cantinho, orando e lendo os textos bíblicos também nessa noite, que Deus já tinha me dado. E eis que se aproxima de mim uma senhora de uma seita e começa a me falar um montão de inverdades e de mentiras da sua seita. E eu disse, ai Jeová, é hoje. Eu pensei que eu ia ficar aqui, quietinho, sentindo a tua presença apaisana. Mas não, ali estava o meu bom combate, a luta pela verdade. E Deus foi gracioso comigo, me deu a palavra e pude falar com aquela senhora com amor, um pouquinho de força também, mas com amor. E ela pôde ouvir tudo o que ouviu e dizer, foi muito bom conversar com o senhor. Eu digo, amém, irmã. Amém, minha senhora. É um bom combate. Pastores, nós que estamos aqui sabemos, é um bom combate. Não é qualquer combate, é o bom combate. Quando eu vejo um pastor arcado, e nós perguntamos como está o ministério, e ele solta palavras como se fosse um peso, eu corro deste homem. Eu amo em Cristo, mas eu corro dele. Por quê? Porque nós não podemos chamar o chamado de Deus, o dom de Deus, de peso para alguém. Não é, meu irmão. É luta sim, mas é a boa luta da glória a Deus. E quem chegar ao fim vai receber a coroa. Eu preguei no sepultamento do meu avô. Meu avô era um evangelista, não sabia ler, não sabia escrever, o pai da minha mãe, mas era um ganhador de almas. 7 igrejas, não a da Ásia, 7 igrejas nasceu do ministério dele. E ele morreu com 96 anos de idade. Meus tios diziam que ele tinha 102, porque naquele tempo demorava 8 anos para registrar. E lá estava eu pregando no velório do meu avô, e eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu uma palavra. Disse, neste mundo há muitos títulos, mas só um é importante, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Aleluia. E assim pude falar aos nossos familiares. De fato, meu irmão, quando meu avô deixou de existir neste mundo, os portais da glória se abriram para ele, e ele já ouviu, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. No final de tudo, o homem que luta o bom combate e chega ao fim e guarda a fé, receberá a sua coroa. Não é a coroa da salvação, mas é a coroa do galardão da glória, se pode. Paulo assegura a Timóteo que ele vencerá a luta. Por quê? Porque sabemos que Paulo assegura a Timóteo ao dizer a ele, lute a boa milícia. Porque sabemos que Timóteo chegaria ao fim como um obreiro aprovado até o final. Por quê? Porque Paulo citou as profecias. Paulo disse, tem sobre a sua vida profecia. E Deus que revelou a profecia não é homem para mentir. Vai guardá-lo até o final. Verso que amo profundamente.
profundamente. Paulo mesmo disse: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não é bom o crente ficar com medo de perder a salvação. Ele não deveria ter esse medo. Ele deveria vigiar, e deve vigiar, deve ser vigilante, mas jamais ter medo de perder a salvação, porque nós sabemos em quem temos crido, e sabemos que Ele é poderoso para nos levar até o dia final. Homens de Deus, não temam, porque o Senhor é conosco. Pastor Rogério, não temas. Pastor Anderson, não temas. Nós temos lutas, mas não qualquer luta, a boa luta. Quem dá glória a Deus nessa noite? Pastores, lutemos a boa luta até o final. E como disse a pastora Quitéria, nunca podemos dizer: esse é o tempo mais difícil de ser ministro do Evangelho. Esse é o tempo mais glorioso para ser ministro do Evangelho. E vou lhe dizer por quê, amada igreja. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Segunda palavra que o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo: Timóteo, fortaleça-se na graça. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, está escrito assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que palavra para o jovem pastor. Para Paulo, o ministério necessita de fortalecimento espiritual. Irmão, que pecado é alguém caminhar no ministério com suas próprias forças. Que pecado, que blasfêmia. Ministério é de outro mundo, é de outra natureza, não depende do intelecto, não depende nem da experiência, depende do fortalecimento da graça em Cristo Jesus. Todos os pastores que estão aqui sabem do que eu estou falando, que há momentos em que nós não temos, e graças a Deus, nós não temos nenhum outro recurso a não ser dobrar o joelho no chão e dizer: fortaleça-me, Senhor, para enfrentar. Fortalecimento é necessário, segundo a visão do apóstolo Paulo, para o ministério. O médico, para ele melhorar e conseguir fazer a sua profissão e ir para frente, ele faz curso. O engenheiro também, o arquiteto também, e todas as profissões, mas ministério não sendo uma profissão, e não comparando a profissão, o ministério precisa do fortalecimento da graça de Cristo todos os dias. São combates intensos, são frios na barriga todo dia. Meus irmãos, o bom combate precisa o pastor de fortalecimento para seu ministério. Você sabe, quando você ouve um pastor, você sabe se ele está fortalecido pela graça de Deus ou não. Basta ouvi-lo 3 minutos e você já sabe se ele tem uma experiência com Deus, se ele anda com Deus, se ele está caminhando com o Espírito Santo, se ele tem comunhão com os céus dos céus do Senhor. É preciso fortalecimento para pregar o Evangelho. Por quê? Porque hoje não se prega mais o Evangelho. Não estamos ouvindo dos púlpitos o Evangelho. Nós estamos ouvindo qualquer coisa bonita, mas não mais o Evangelho. Por isso eu creio e digo nessa noite, pastor Rogério e pastor Anderson, que os senhores e nós todos que estamos nesse altar, precisamos ser fortalecidos do alto para continuar pregando só o Evangelho. Só o Evangelho. Porque só o Evangelho salva. Porque só o Evangelho edifica. Só o Evangelho. Pregar só o Evangelho. Para isso é
necessário fortalecimento para não cair na armadilha da moda, para não cair na armadilha do evangelho fácil, para não cair na armadilha do evangelho liberal, para não cair no evangelho do homem, não, irmão amado, no evangelho que não é evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O homem de Deus precisa de fortalecimento da graça para ele poder ser corajoso e pregar só o evangelho. Eu não estou dizendo ser grosso, nem mal educado, nem ser de mau gosto. Eu estou falando pregar só esta palavra, aleluia, e mais nada. Tem muita psicologia no púlpito, tem muita mistura, tem muito fermento, tem muita coisa profana dentro dos púlpitos. Para volta a palavra pura. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu não sei se o irmão sente. Falta a palavra pura. Eu tenho saudade daquelas pregações. Eu não sei quem foi que disse aqui no altar, que arranca sangue da testa da gente. Não é ser mal educado, nem cajadada. Quem está entendendo? Não, nem ser grosseiro, não. Não, é pregar a palavra. Glória a Deus. É ela que alimenta, é ela que esclarece, é ela que liberta. E o mundo está do jeito que está por falta de pregação da palavra. E é um fenômeno porque há muitas igrejas, mas pouca palavra de Deus. E é preciso fortalecimento do alto para continuar pregando só o evangelho de Jesus. Dá glória a esse povo. Amém, Jesus. Fortalecimento do alto para ser íntegro. Glória a Deus. E ser santificado. Aleluia. Irmão amado, eu lido com muitos pastores, muitos. Aqui na época da cruzada nós lidamos com uns 200 pastores durante um ano. Irmão, eu não sei, é um mistério na minha vida e no meu ministério. Eu lido com muitos pastores. E vou lhe dizer, e vou lhe dar um testemunho rápido. Um dia eu estava em casa. Deus me cubra agora. Diga amém, por favor. Amém. Eu estava em casa e veio o Espírito do Senhor sobre mim. Você crê nessas coisas? Amém. Você não está andando assim, de repente o Espírito do Senhor fala com você. Dá glória a Deus. Ele começa a mexer na sua mente, começa a tocar no seu coração, e você fica igual os discípulos de Emaús, com o coração aquecido. E ele me falou, e me deu uma lista, parecia um botão de computador, e me veio 17 nomes de pastores. E depois o Espírito me disse, com estes não tenha mais amizade. Não tenha. Aleluia. Eram grandes pastores. 17, assim um nome. Você crê nessas coisas, irmão? O irmão crê? Eu creio. Eu creio. Eu não tive coragem de perguntar ao Senhor por quê. Porque não quis nem saber. Mas eu obedeci. Paguei um preço enorme. Porque todas aquelas palavras ruins vieram sobre mim. Exibido. Quer ser mais santo? Eu quero mesmo, não diz a Bíblia, serem santos. Não é? E me veio muitas palavras. Mas, irmão, o tempo passou um período de 1 ano e pouco. Um após outro, perderam a integridade e a santidade. Um após outro. Um se envolveu com dinheiro, outro se envolveu com isso, outro se envolveu com aquilo outro. E eu te digo nesta noite, quando Paulo disse a Timóteo, fortaleça-te na graça, Paulo sabia do que estava dizendo. Glória a Deus. É preciso fortalecimento na graça para continuar íntegro e continuar em santidade até o fim. Para chegar ao fim e dizer, combati o bom combate. Aleluia. Terminei a carreira e guardei a fé. Dá glória a esse povo. É preciso fortalecimento na graça para enfrentar os desafios da obra. A obra é desafiante. Horários, esforço, sacrifício. E tem muita gente que quer
vir para o altar, e a Bíblia mesmo já tem a resposta: boa obra, quem deseja, deseja, o episcopado. Mas muitos não sabem uma coisa, e é preciso se dizer sempre, sempre, o altar na Bíblia sempre foi um lugar de sacrifício, nunca foi um lugar de glória. Nunca foi. Nunca foi um lugar de glória. Sempre foi um lugar de sacrifício. Se a palavra é altar, a palavra sacrifício está no meio. Glória a Deus! Agora, precisamos de fortalecimento na graça para poder continuar no altar do sacrifício, porque no altar se morre, se corta, se queima. E para permanecer no altar, que é o lugar de sacrifício, é preciso o fortalecimento do Senhor. Amados pastores, busquemos forças no Senhor. Não é de ler mais livros que você precisa. Não é de participar de mais seminários que você precisa. Verdade, Jesus. Não é de estar associado a um grande ministério que você precisa. Você precisa, como eu, buscar fortalecimento do Senhor. Glória a Deus. É do alto que nos vem o socorro. É do alto que nos vem a força Glória a Deus! para continuar. Para continuar. Glória a Deus! Pastores, amados, busquemos forças no Senhor. Eu fui pregar numa igreja e eu fiquei tão triste que o pastor que usou da palavra antes de mim, ele citou um livro de autoajuda de um guru da nova era, como se fosse uma palavra de Deus. Pastor Alcântara, meu querido, não é de poetas que nós precisamos, não é? Nem de filósofos, né, pastor? Nós não precisamos também nem da teologia. O que nós precisamos é, oh glória, o que nós precisamos é do poder do Aleluia! Eu sou um pastor, querido irmão, de origem batista. E você sabe que o pastor batista é educado desde criança a ler muito, a estudar muito. E no seminário, por exemplo, eu tive que ler um livro desse tamanho, dessa grossura, só para dizer que não tinha batismo no Espírito Santo. Não era fácil. A mente de um pastor batista é treinada na leitura e no conhecimento. E como eu estava lá, e louvo a Deus pela igreja batista, é uma boa igreja, claro. Se tem batista aqui, está salvo, glória a Deus. Amém. E se tem assembleia, também está salvo. Amém. E se tem pentecostal, está salvo. Glória a Deus. E aquele que crê em Cristo, está salvo. Glória a Deus. Eu só digo a você o seguinte, que depois de uns anos de ministério, eu pegava o livro para tentar ler e absorver alguma força e receber alguma instrução, e minha alma ficava tão vazia e tão seca como as páginas do livro. É verdade. Até que um dia, sozinho em casa, eu disse a Deus: Senhor, não sei como chama, se é batismo no Espírito Santo, se é plenitude no Espírito Santo, se é enchimento do Espírito Santo, porque a cabeça de um tradicional é muito confusa, irmão. Eu disse: eu não sei o que é, eu sei que me falta. Glória a Deus! E eu sei que está escrito na tua palavra, e eu creio. Se alguém lhe pedir o Espírito Santo, o Senhor não dará uma serpente. Se alguém pedir pão, não se dará uma serpente. Eu creio. E dobrei o joelho e fiz uma oração muito simples, pedindo a Deus que me batizasse no Espírito Santo. Passou-se quase 40 segundos e não tinha mais chão para mim. Meu corpo todo foi cheio da presença. Continuei batista, mas um batista batizado no Espírito Santo.